bem, meus amigos? Mais uma semana do programa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, um programa especial. E hoje trazendo uma pessoa muito especial, aliás, que eu já de pronto agradeço o seu tempo, a sua disposição para estar conosco aqui para conversar sobre esse tema tão importante para as empresas, para a sociedade. Então, vamos conversar hoje com o doutor Diogo Moisés. Ele é doutor em comunicação pela USP, mestre em Direito pela Faculdade de Direito da USP, especialista em regulação, políticas de comunicação e direitos humanos e coordenador do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC. O IDEC, para quem não sabe, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, né? Então, dentro dessa ótica, eu vi que o IDEC fez um trabalho maravilhoso e muito útil, né? Que é um manual prático de adequação para a LGPD para as pequenas e microempresas. Então, isso, de fato, é muito importante, a gente precisa levar esse recado às pequenas e micros, porque elas também têm a obrigatoriedade de se adequar a essa nova legislação. Estamos aqui também conosco a doutora Suzana Cruz, que nos acompanha e também vai nos interagir conosco para poder estar perguntando aqui ao doutor Diogo uns questionamentos a respeito de como ele está enxergando essa nova lei, esse regramento que está existindo, é uma lei não tão nova, né, de 2018, porém, a regulamentação, teoricamente, está se iniciando agora, estamos caminhando ainda, então a coisa no Brasil, infelizmente, tem um tempo, né, um pouco atrasado, um delta um pouco lento, mas enfim, vamos lá, acho que é importante a gente não sair desse conceito, né? Até porque hoje, mundialmente, as empresas têm também cobrado dos seus parceiros, né, mundiais, né, que eles estejam adequados ao LGPD. Então, isso é uma realidade que a gente vai perceber com muita clareza em breve, né? No Brasil ainda a coisa não está tão clara, mas é uma questão hoje até de negócios, formatação de negócios, de acordos internacionais. Então, de imediato, eu queria agradecer ao doutor Diogo Moisés e já perguntando, doutor Diogo, como é que o senhor enxerga a LGPD nesse contexto das micro e pequenas empresas? Por favor. Bom, primeiro, olá, presidente Sérgio, doutora Suzana. Eu queria, antes de começar, presidente, agradecer o convite da FENACON, formulada ao IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, para estar aqui conversando sobre um dos temas que nos parecem dos mais relevantes, né, nos próximos anos. Então, gostaria de inicialmente agradecer o convite formulado pela FENACON. Olha, presidente, nós temos vivido um contexto de digitalização das diferentes esferas da vida, né? Não é de hoje, mas é um processo que se radicalizou muito nos últimos 10 anos, se a gente pode assim dizer, e hoje praticamente todos os processos de comunicação são realizados pelas interfaces digitais com o uso das redes de internet. E esse processo de proteção de dados ou de necessidade de proteção de dados vem no bojo desse ambiente de digitalização dos serviços, né? Onde se percebe que os dados, especialmente os dados pessoais que nos pertencem a nós como cidadãos, cidadãs e consumidores, são um insumo essencial da nossa vida e precisam ser protegidos, né? Como bem individual e coletivo que são. E nesse processo, presidente, de fato importante salientar que as grandes empresas, de alguma forma, já estão se adequando a esse processo. Primeiro, porque são grandes tratadores de dados, né, vamos dizer assim, uma atividade inerente, em boa parte, à sua atividade econômica principal, e possuem meios e recursos para tal, né? As grandes empresas, desde a aprovação da lei, mas especialmente a partir do ano passado, quando a lei passou a vigir, de fato, passaram a contratar, vamos dizer assim, escritórios especializados, né? Grupos que são capazes de proceder esses processos de adequação internamente às empresas e, de fato, as pequenas e médias empresas, eu não vou dizer que ficaram esquecidas nesse processo, mas, de fato, elas têm um desafio adicional, né? Que é colocar dentro da sua cesta de atividades diárias, que muitas vezes já é muito dura, né? Essa necessidade de olhar para uma legislação nova
que interessa a ela, mas interessa a seus clientes, interessa as outras empresas que ela também tem relação, né? Para passar a se adequar, olhar internamente para os seus fluxos internos de dados e se adequar a essa legislação. É um desafio que não é fácil, presidente, mas também não é tão complexo assim, né? Muitas vezes há mais receios e medos do que problemas práticos e reais, né? E a gente ter federações e confederações, como a FENACON, dando um impulso para esse processo, é isso que eu gostaria de chamar a atenção, é algo extremamente relevante. Não são todas as federações e confederações que estão fazendo isso, mas algumas, como a FENACON, estão, vamos dizer assim, ajudando o seu setor a se adequar. Isso é extremamente relevante, viu, presidente? Porque gostaria de reiterar, às vezes o medo é maior do que o problema de fato, e tem um empurrão, vamos dizer assim, do seu setor, sob uma perspectiva organizada, é extremamente relevante. Então, eu aproveito para dar os parabéns, presidente, por essa iniciativa da FENACON. Obrigado, doutor Diogo. Mas, na verdade, acho que é um dever, né? Dever cívico, creio eu, né? Até da nossa parte, já que temos algumas categorias econômicas, 63 na nossa estrutura, que a gente tem a obrigação de estar divulgando, na verdade, com critério, esse regulamento. Então, um regulamento que veio para ficar, na verdade, né? E é importante, até porque a gente percebe, até antes da lei, fora disso tudo, a gente, hoje, por exemplo, a disseminação da tecnologia, por exemplo, de comunicação, né, através dos smartphones e tudo mais, é uma situação que já é corriqueira na vida do brasileiro. Então, ele já começa a perceber que ele pode ter acesso a tudo ali, né? O sujeito tem um smartphone na mão, e o Brasil é um dos países que tem recorde de compra de celulares, aí, né, smartphones, quer dizer, isso é importante, porque começa a estar interagindo com o mundo como um todo, né? Só que ele também percebe que hoje o próprio telefone começa a fazer um monte de pergunta para ele. Ele abre lá, mas eu posso entrar? Você me autoriza isso, aquilo? E o sujeito, às vezes, ele começa a perceber isso, mas não começa a sacar que isso é importante. Ele lê com critério, né, antes de falar ok, eu aceito e tudo mais, né? Porque ali ele pode estar ofertando seus dados de forma até gratuita, aí, evidentemente é sempre assim, mas para várias plataformas aí que vão utilizar aquelas informações usando algum critério. Então, isso é uma situação que já vem de longa data, e quem acompanha, de certa forma, as notícias do seu dia a dia no mundo, percebe a importância da informação, né? Ela, na verdade, hoje vale ouro, né? A informação de fato, é o ouro do dia a dia, hoje, da nossa atualidade, né? Então, dentro dessa lógica, a gente tem que inserir, de fato, todas as empresas. Agora, existe um certo medo? Existe porque também, como você bem colocou, de fato, isso começou a tomar um vulto, uma era questão de 2 anos atrás, 1 ano atrás, e a maioria das empresas que fazem esse tipo de consultoria realmente vieram com uma sede ao pote enorme, né? Quer dizer, o custo disso é muito elevado. Então, isso assusta, né? Assusta como a gente pode, de alguma maneira, contribuir com essas empresas pequenas e médias. Então, esse é o critério, né, doutor? Você chamou a atenção por uma questão muito importante, viu, presidente? A internet ela trouxe uma série de novas possibilidades para a vida dos consumidores individualmente, mas também para o mercado, né, e para os setores econômicos de uma forma geral. Possibilidades que ainda não sabemos dimensionar de uma forma global, porque elas ainda estão se abrindo, né? Possibilidade de acesso ao conhecimento, de educação, de fluxos de produtos culturais e de realização de negócios também, que não é pequena. Ocorre que toda essa abertura, todo esse potencial, ele traz riscos, né, presidente? Alguns deles já mais visíveis, né, para os consumidores, como, por exemplo, golpes e fraudes, que infelizmente têm aumentando muito, nos últimos anos. O Brasil é um país que ainda precisa avançar muito sob a perspectiva da garantia da segurança dos dados dos consumidores, mas também outros tipos de questões que podem ocorrer geradas por um mau uso, né, e uma má gestão de dados pessoais dos consumidores, né? Além de golpes e fraudes, isso pode virar, vamos dizer assim, ser origem de uma série de outros problemas para o consumidor, né? Desde assédio, ou até questões mais graves de dados que se perdem por aí, pessoas que se fazem passar pelos consumidores, mas, enfim, eu gostaria de chamar a atenção para essa dualidade, né? Ou desse duplo sentido que trouxe o acesso à internet para a gente, né? Por um lado, ele é uma janela para uma série de coisas, tem uma potência interna, inclusive para os negócios,
mas, por outro lado, também é preciso atentar para os riscos inerentes a esse processo de digitalização, presidente. Achei bastante relevante essa sua colocação e acrescentaria também, doutor Sérgio, aproveitando a sua deixa, né, é, que, como eu estava comentando, as grandes empresas elas se mobilizaram, né, de maneira bastante enfática para se adequar à LGPD, porque existem riscos inerentes aos consumidores com os quais elas se relacionam, mas também para as próprias empresas, né? Quanto maior a empresa, quanto maior o volume de dados coletados e tratados, que são processados de alguma forma, né? Maior o risco que essa empresa tem, eventualmente, de sofrer uma sanção, né? Inclusive pecuniária, né, que pode, inclusive, botar em próprio risco o negócio com o qual ela está lidando. Então, é preciso ter muito cuidado, né? E as pequenas empresas e médias empresas, embora também exista uma série de riscos inerentes ao seu tratamento de dados, em geral, presidente, é possível fazer isso com um olhar mais tranquilo, eu diria, sem muito temor, né? Porque boa parte das empresas tratam dados de forma exclusiva para gerenciar o seu negócio, né? Enquanto isso estiver sendo feito com base nisso e não coletando dados que não são necessários, né, ao seu próprio negócio, o risco ele se reduz substancialmente, né? Por isso que eu gostaria de frisar mais uma vez que a adequação das pequenas ela também é muito importante, sob a perspectiva do seu relacionamento com o mundo externo, né, a ela mesma, né? Mas é um processo que pode ser cumprido, né, de uma maneira tranquila, sem contratar muitas vezes, a depender do tamanho da empresa, sem contratar consultores internos, basta fazer algumas escolhas e algumas opções que esse processo pode ser implementado sem grandes traumas, eu diria, viu, presidente? Muito bem. Eu já vou passar aqui a palavra à doutora Suzana também para ela interagir conosco aqui. Acho que é importante ela também trazer o seu conhecimento aí para fazer algumas perguntas. Por favor, doutora Suzana. Obrigada, presidente. Obrigada, boa tarde a todos, Diogo. Obrigada pela presença. Bom, achei interessantíssimo a gente falar da questão do medo e o medo do gasto, ele é real, né? Especialmente num cenário que a gente vive hoje de uma crise mundial absurda que estamos todos vivenciando. Então, o empresário, além dele ter esse medo de ser uma novidade, ele também tem essa outra preocupação financeira, né, Diogo? E o Manual do IDEC é muito interessante, porque ele traz ali algumas dicas para que as empresas iniciem esse processo de uma forma, como você mesmo disse, mais tranquila, né? Tem alguma outra orientação que você acha importante falar aqui para os nossos ouvintes? Por exemplo, um método que eles podem utilizar e outra coisa bastante interessante que assusta também em relação ao tempo, né? Quanto tempo pode durar um processo de adequação? O que tem que ser levado em consideração no momento de realizar esse trabalho? Doutora, muito obrigado pela pergunta, ela é bastante importante. Olha, é difícil mensurar de início sem ter clareza de qual empresa especificamente a gente está falando, o tempo que um processo de adequação pode levar, tá? Mas se a gente está falando de uma empresa de 1 a 50 colaboradores, né? Vamos dizer assim, tentar dimensionar, só para quem está nos assistindo saber do que a gente está falando, nós achamos que é um processo que pode se realizar, né, de 3 a 4 meses, sem grandes traumas e sem grandes custos extras. Acho que isso é importante frisar, né? Nesse manual, nós estamos apontando um caminho pelo qual as empresas podem fazer internamente esses processos, sem a contratação de consultores externos, no caso, vamos dizer assim, dessas micro e pequenas empresas, porque vocês tocaram num ponto fundamental, né? Hoje as empresas, em sua imensa maioria, lutam pela sobrevivência no seu dia a dia, né? Nós não estamos passando por um momento trivial e tranquilo aqui, não só no Brasil, mas nas economias do mundo inteiro, podemos assim dizer. Então, acho que essa questão temporal ela é flexível, mas acho que dá para dizer que de 3 a 4 meses para uma pequena empresa é um tempo razoável, tá? Sem a incorporação de custos extras, né? E eu diria, doutora, também que a primeira coisa que a empresa deve fazer, né, é introjetar a missão, é fazer algumas leituras prévias, compreender a importância da proteção de dados para as pessoas e para os negócios, né? Ao introjetar isso, fazer uma escolha por um ponto focal dentro da empresa, que vai ser a pessoa responsável por agregar os conhecimentos e conduzir esse processo de adequação,
tá? E o primeiro passo, doutora Suzana, nesse processo todo, é fazer um mapeamento dos dados que são coletados e tratados por essa empresa. Bom, eu vou pegar um exemplo, se me permite, que é o exemplo de uma instituição que não é uma empresa, mas é uma organização do terceiro setor que nos parece ter um processo muito parecido das pequenas empresas. E vou usar como exemplo o processo que nós passamos pelo IDEC, aqui no IDEC. Antes de produzir esses manuais, viu, presidente, doutora Suzana, nós realizamos um processo interno de adequação. E ao sair desse processo interno de adequação, que nós vimos que poderíamos contribuir com organizações de perfil semelhante ao nosso, e por isso fizemos um manual específico para o terceiro setor, e um outro muito parecido para pequenas e médias empresas. Então, nesse processo, doutora, voltando à sua questão, a primeira questão é fazer um mapeamento dos dados que são tratados. Nós, no IDEC, por exemplo, que tipos de dados nós tratávamos? Para dar um pouquinho de concretude para quem está nos assistindo. Nós tínhamos os dados dos nossos colaboradores, os funcionários e trabalhadores do IDEC, todo o processo de RH, ele tem um pacote específico de tratamento de dados que é relevante, isso eventualmente pode levar a discriminações no futuro e por aí vai. Nós no IDEC também, por exemplo, temos atividades de marketing, né? Então, nós coletamos dados quando as pessoas navegam no nosso site, quando elas se inscrevem para fazer o download do manual sobre o qual a gente está falando e por aí vai. Isso é muito importante, saber com quais dados você está lidando e quais dados você está coletando, informar aquelas pessoas que estão navegando no site que tipo de dado está sendo tratado. Se vocês separarem, cada vez mais os sites estão fazendo isso. Você abre um site e tem lá nossa política de privacidade, nossos cookies, que são os elementos que permitem a leitura da navegabilidade, e por aí vai. Tá? Então, esse é um outro conjunto de dados que nós tínhamos para tratar. Os dados das pessoas que navegam no site do IDEC, que é bastante acessado. Um outro conjunto de dados muito relevante, dados dos nossos associados, presidente. O IDEC tem alguns milhares de associados que ajudam a manter a organização, a sua independência, a autonomia. Então, o tratamento desses dados é fundamental. Como é que você coleta, como é que você informa aquelas pessoas e o que você faz com eles, né? Isso passa por todo o processo, desde o processo de coleta, né? Um processo de tratamento que muitas vezes tem a ver com sistemas e softwares que não são da própria organização. Isso, toda empresa tem que lidar com isso. Até o tempo do descarte, presidente. É muito importante isso, entender que se a gente diz que os dados são de propriedade dos titulares, ou seja, os consumidores, nós como cidadão, eles têm alguns direitos em relação a esses dados. É isso que a LGPD traz. E entre esses direitos está o direito a ter o seu dado apagado, descartado, depois que ele foi utilizado pela empresa, né? Então, eu diria, doutora, sem querer esgotar a sua questão, que a primeira coisa que uma instituição, qualquer que seja, deve fazer é receber a missão, acolhê-la, e, a partir daí, escolher alguém para ser o líder dessa missão internamente e passar a fazer um mapeamento dos dados que são coletados e tratados pela organização. A partir deste mapa, as outras coisas e os outros processos vão se desenvolvendo, se olha para cada um dos processos, quais são os contratos vinculados a esses processos, quem são os fornecedores da tecnologia, né, que me permitem tratar esses processos, quem dentro da organização vai ter acesso a esses dados, né, e quais são as formas de garantir que só essas pessoas que devam ter acesso a esses dados de fato tenham, e por aí vai. É um processo que tem algumas etapas, mas cujo início e a introjeção da missão é o mais importante, viu, doutora Suzane e doutor Sérgio? Se a empresa tiver clareza da importância disso para os seus usuários e para ela mesma, tudo fica mais fácil, e que se durar 3, 4, 5 ou 6 meses, doutora Suzana, não é o grande problema. O grande problema é que a instituição se mova e se mova movido pela boa-fé, que eu acho que vamos dizer assim, o que move a nossa economia e que move o nosso setor empresarial. Duvidar disso não cabe a nenhum de nós, porque nós não temos nenhum elemento para duvidar estruturalmente dos nossos empreendedores e dos nossos empresários. Muito boa resposta, doutor Diogo. Agora, veja que coisa importante. Você falou muitas coisas muito importantes aí, né? Eu vou dar o nosso exemplo da nossa atividade, né? Você deu de vocês, que é do terceiro setor, e nós que somos da atividade contábil, né? Que na sua maioria também são empresas de médio ou pequeno porte, né?
Acho que uma das coisas mais importantes que eu vejo é que quem conhece bem o seu negócio é a própria empresa, né? Ou seja, as pessoas ali estruturadas, eles sabem exatamente o que o seu negócio efetua, né? Eu estou lhe comentando isso por quê? Porque empresas contábeis, ela terceiriza serviços há séculos, né? Há muitos anos, né? Não é uma novidade, né? É um serviço que já vem fazendo esse tipo de trabalho de terceirização de documentos de outras empresas, né? Há muitos anos. Então, olha só o grau de responsabilidade que a gente sempre teve em relação a documentos, papéis, né? Que transitam na nossa empresa de terceiros, né? Primeiro, o cuidado de não misturar esses documentos, né? Quer dizer, isso aqui é dessa empresa X, da empresa Y, da empresa Z, enfim, isso tudo muito bem segregado, isso é um cuidado que a gente já tem há muito tempo, né? E conhecer, quer dizer, conhecer agora dentro de uma ótica nova, né? Quer dizer, eu acho que a importância também, como você bem colocou, e eu também acho que esse é o caminho, que é o conhecimento, que é levar a conscientização desse novo momento em que vivemos. Quer dizer, a digitalização, ela já não é uma coisa tão nova, mas, enfim, existe tecnologia, existe esse envolvimento com tecnologia já há um bom tempo, né? As integrações, evidentemente, estão cada vez mais facilitadas, melhores, mas o importante é você conhecer primeiro o que você faz, qual é o seu processo, né? E onde é que eu tenho que tomar os cuidados devidos, como é que eu vou fazer esse acesso, orientar a nossa base toda, orientar todos os colaboradores, talvez aí da turma que está lá, elencar alguém que vá tomar a frente disso, nesse cuidado da documentação, de como segregar isso, de como efetuar aí as autorizações, né, dentro aí, evidentemente, da lógica da própria legislação, né, o que for determinado pelo regulamento da legislação, né, as questões, como você bem colocou, de descarte, né, quer dizer, eu tenho que ter autorização, e em quanto tempo eu tenho que jogar aquilo fora, eu não posso manter isso aqui, e tem que ter todo um critério de rastreabilidade desse tipo de informação que você vai ter, o cuidado que você vai ter para poder jogar fora e ter a documentação disso, né? Até para o dono da informação, ele ter certeza que você efetivamente realizou esse fato. Então, acho que isso, como você bem colocou, não tem necessidade de uma hiperestrutura, de gastos absurdos, que são coisas dentro do bom senso, né? Da lógica e do bom senso, e, evidentemente, imaginando que todo mundo quer fazer o bem, quer fazer a coisa da melhor maneira possível, né? E, evidentemente, se documentando para eventual dúvida que ocorra em alguma operação, né? Ou pelo seu cliente, ou até por alguém do mercado, ou até uma fiscalização da própria legislação que vem por aí, você tem como se resguardar dos fatos e eventos que ocorreram, isso de forma muito criteriosa, para você não ter problema. Então, eu acho que essa é a lógica. O senhor percebe que isso também é um caminho para a pequena e média empresa, ou seja, iniciar com esse critério? Olha, presidente, eu acho que você está correto, eu acho que é um caminho, e você trouxe um elemento, me permita aqui entrar num diálogo, numa conversa, você trouxe um elemento que tem a ver com o centro e com a natureza do setor que nós estamos lidando e conversando aqui hoje, né? A Fenacom, as suas associadas, e empresas que fazem parte desse setor, elas lidam com um tipo de dado específico que talvez mereça um olhar estrutural também específico, presidente. E eu digo pelo seguinte, nós temos regulamentações gerais da LGPD, né? Nós temos hoje uma lei, a lei vai ser regulamentada nos próximos 2 anos, então existem uma série de questões que ainda não estão extremamente bem definidas, né? Por exemplo, a gente vai ter, presidente, uma regulamentação especial para pequenas e startups, tá? Que deve vir aí muito provavelmente no ano que vem, né? Isso vai, inclusive, ajudar, presidente, eu acredito, a que essas empresas se mobilizem, porque vão perceber, né, que a demanda de adequação ela é maior na medida em que a empresa trata mais dados. Então, eu acho que tem uma tendência dessa regulamentação ela ser, vamos dizer assim, não vou chamar de criteriosa, mas realista, e falar, para os pequenos, o que de fato importa são esses 2 ou 3 processos, enquanto para os grandes que tratam milhões, às vezes bilhões de dados, presidente, os critérios e a régua tem que ser outra. Eu acho que essa é uma questão relevante. Mas retornando à sua colocação, doutor Sérgio, eu creio
e aí eu posso errar por ignorância, né? É que o setor ele lida com dados sensíveis, não no sentido sensíveis determinado pela legislação, que são dados de saúde, dados sobre orientação sexual, mas sensíveis sob a perspectiva de que boa parte dos dados que os escritórios de contabilidade lidam são dados sigilosos. E se a gente parar para pensar, doutor Sérgio, o sigilo bancário, o sigilo fiscal, ele é muito anterior à LGPD. Na verdade, é possível dizer que o embrião da proteção de dados, pelo menos do ponto de vista institucional e legislativo, ele está ancorado no setor financeiro, né? O qual a contabilidade é parte essencial, vamos dizer assim, né? Então, eu chamaria atenção para isso, que já há uma cultura, presidente. Eu acho por isso que a gente pode achar que está lá atrás, mas eu acho que o setor larga na frente, porque já há uma cultura de proteção de dados no sentido de entender a importância do resguardo dos dados com os quais a empresa lida, né? Eu acho que tem esse ponto positivo. E pensando também alto, doutora Suzana e presidente, eu acho que uma contribuição importante que a FENACOM poderia dar, não de imediato, mas no curso aí de implementação da lei, que vai levar meses e provavelmente anos, é entender qual é a natureza diferencial dos dados que são tratados no setor de contabilidade e afins, né? Quais são os cuidados especiais que precisam ser tomados em função da natureza e da identidade desses dados que essas empresas tratam, que muitas vezes não são dados pessoais, né? Mas são dados fundamentais e que precisam ser protegidos, inclusive, sob a perspectiva legal, né? E criminal, né? Então, presidente, concordando com você, eu fiquei aqui matutando no meio da nossa conversa se essa não é uma missão relevante, né, e importante, vamos dizer assim, para o setor compreender a diferença, a especificidade, a natureza desses dados que são tratados pelo setor e como lidar com eles da maneira mais segura e mais simples possível, né? Porque aqui é tudo uma balança, né? A gente não vai poder pedir para as empresas, doutora Suzane e doutor Sérgio, né, para as pequenas empresas que contratem grandes softwares de segurança, que tenham consultoria de segurança, que façam backup em 3 lugares ao mesmo tempo, em todo o planeta, e por aí vai, né? Então, acho que essa compreensão do tamanho, do porte, da dinâmica, da natureza e da especificidade do setor é algo muito relevante. Eu acho que todos os setores vão passar a fazer isso, mas na nossa conversa aqui, se me permitem um palpite, uma sugestão aqui, eu acho que é um desafio grande, né? Não vou chamar de grande, mas é um desafio de compreender a especificidade dos dados tratados pelas empresas que estão aí sob a guarda da FENACOM. A gente tem essa consciência, né? Aliás, a gente, ao longo dos anos aí para trás, sempre tivemos um certo vanguardismo com relação às novas tendências, tecnologias. A gente tem feito quase que anualmente algumas visitas em instituições assim de renome, tanto na área de tecnologia, mas como em outras áreas, né? Então, tivemos em Stanford, tivemos no MIT, tivemos enfim, N lugares nesse nível, você tem que entender, e até em empresas grandes, para poder tentar entender a lógica deles, o que eles vêm fazendo. Para você ter uma ideia, em 2014, tivemos na Disney, para verificar todo o procedimento interessante, administrativo deles, né? O que me chamou a atenção lá de cara foi isso, né? A questão da segurança da informação e segredos que eles utilizam internamente lá na forma de tratar aquele mundo da magia. Era bem interessante, né? Porque os funcionários lá embaixo da Disney, né? Eles entram por ali, tem toda uma entrada, e todo mundo é obrigado a deixar o seu celular dentro do armáriozinho. Então, você tem lá o armário dele e não pode usar o celular de forma nenhuma dentro do parque. É interessante. Aí você fala, puxa, interessante, por que isso? Né? Aí você começa a fazer uma reflexão. Obviamente, se qualquer funcionário vai lá, começa a bater foto de uma coisa ou outra, que acha bacana, interessante, e solta nas mídias sociais dele. Né? Interessante isso. Você começa a divulgar segredos que é hoje, que faz todo esse mistério, essa forma interessante que trata disso. Então, isso te levando para o nosso mundo normal, é uma realidade que se aplica já, por exemplo, na minha empresa. Desde então, a gente toma esse cuidado, né? Dos celulares pessoais na empresa, porque você lidar com documentos importantíssimos do cliente. Você imagina o sujeito bater uma foto lá, vamos documento, a assinatura aqui do Pelé, que é meu cliente aqui, deixa eu bater uma foto dele aqui, e sai a foto inteira com um documento maravilhoso,
e ele sai divulgando pela internet. Percebe que são situações que a gente percebe, e esse critério a gente, na nossa atividade, já toma já há um bom tempo, né? Então, a gente procura ter esse tipo de cuidado, né? A gente percebe essas questões. Então, dentro dessa lógica, eu peço para a doutora Suzana também já lhe fazer alguma pergunta, já emendando aí esse momento de reflexão a respeito dessa legislação. Eu vou fazer um comentário, né? Nem muito uma pergunta. Eu gostei muito quando o Diogo falou sobre a natureza do negócio, o porte da empresa. A NPD deve trazer alguma regulamentação específica, mas é crucial realmente entender o volume de dados daquela instituição, daquela empresa, né? A gente tem startups que têm 3 funcionários, mas tratam um volume de dados altíssimo. E, de fato, não dá para a gente ter uma régua única, né, para todo mundo, para todo o público, porque cada empresa tem a sua especificidade mesmo e a gente precisa aprender a lidar com isso. Mas, então, para encerrar aqui na minha parte, presidente, eu queria que o Diogo comentasse um pouquinho, Diogo, se você puder, a respeito das responsabilidades da empresa, né? Eu sei, a gente sabe que existem penalidades aí previstas na legislação, mas também tem todo um outro critério que eu gosto de falar, que é a oportunidade que a legislação traz, né? Tanto para o grande quanto para o pequeno empresário também, né? Ele estar adequado, ele vai, de fato, ter uma visibilidade, uma credibilidade maior no mercado quando a gente fala em LGPD hoje em dia. Já recebemos contratos, eu imagino que muitas empresas já estão recebendo contratos com cláusulas de LGPD, cláusulas sérias, né? Então, como que o IDEC tem enxergado isso, né? Essa questão de, ok, nós temos multas, as multas são graves, são altas, a partir de agosto a gente vai ter, mas qual que é o outro cenário que o IDEC identifica que pode ser benéfico também para esse público? Doutora, obrigado pela pergunta. Você traz, talvez como pano de fundo, algo que é o que de mais importante nós temos pela frente, o maior desafio que nós temos como país, que é elevar de uma forma geral aquilo que a gente chama de cultura de proteção de dados, né? Isso não se faz por uma canetada, não se faz por uma sanção, por uma multa, não se faz por um manual, né? Isso se faz com um conjunto de ações e conjunto de movimentos que a sociedade, institucionalmente e não institucionalmente, vai processar e proceder no próximo período, né? É possível também dizer, doutora Suzana, que aos poucos a gente percebe que empresas e consumidores, ou seja, a sociedade, tem cada vez mais ficado atento para esse tema, até porque as pessoas pessoalmente estão sentindo a importância de prestar atenção sobre os seus próprios dados, como eles são tratados e como eles circulam por aí, né? E eu acho que o grande desafio é, de uma forma geral, é esse de elevar a cultura de proteção de dados. Como você mesmo citou, doutora, a gente tem uma lei vigente, né, que foi aprovada em 2018, passou a vigir em 2020, teve vindas e vindas ali no Congresso, e as sanções da própria lei só passam a ser passíveis de serem aplicadas pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a agência reguladora do setor, podemos assim dizer, ela tem outro nome, chama autoridade, mas é como se fosse a Anatel, como se fosse a ANEEL, como se fosse a Anvisa, né? Em tese, ela é uma agência setorial, né? E há uma questão fundamental, doutora, que não sei se está inserida dentro da sua questão, mas eu creio que está, que é uma seguinte questão, né? Todo tratamento de dados, ele precisa ter uma base legal. Você não pode tratar dados, então me dá o seu telefone e me fala qual é a sua cor preferida, né? Você precisa justificar o para que você está coletando esses dados, né? E toda essa justificação passa pelo apontamento de uma finalidade. Qual é o fim do uso desse dado? Né? Eu coleto dado X, por exemplo, o IDEC coleta e-mail para baixar o manual de adequação. Aí ele diz lá embaixo, nós estamos coletando seu e-mail para entrar em contato com você, para ver se você quer se associar ao IDEC. Isso precisa ser claro, a finalidade precisa estar ali clara. Tá? E isso precisa ter uma base legal. E existem várias bases legais previstas na lei. Você pode coletar dados para fazer política de saúde,
O Estado pode coletar dados para segurança pública e segurança nacional, né? E para algumas finalidades específicas. Uma empresa, por exemplo, ela pode coletar o dado para cumprir um contrato, certo? Para executar um serviço, por exemplo, eu boto meu endereço ali no iFood, porque eu preciso, né? Porque a empresa precisa deste dado para me oferecer o serviço, certo? Agora, os dados, vamos usar esse exemplo aqui, os dados dos meus contatos no meu celular. E eu já vou aqui apontar para uma péssima prática atual do mercado, né? Essas aplicações, elas coletam muito mais dados do que elas precisam. Por que o iFood precisa dos meus contatos? Por que o Uber Eats precisa das fotos da minha galeria? Não precisa. Então, aí eu já dou um exemplo de uma péssima prática de alguns aplicativos de mercado, tá? Mas, no caso, quais são os usos legais? Então, você pode, para cumprir um contrato, para prestar o serviço, você pode dizer que há legítimo interesse da empresa em coletar esse dado, mas você precisa explicar por quê. Não dá para falar que é um legítimo interesse de uma forma ampla, tá? E mais do que isso, você pode coletar o dado a partir do consentimento do usuário e do titular dos dados. Se nenhuma dessas bases legais for adequada, você pode perguntar para o consumidor e para o titular, olha, posso coletar seu dado para fazer aquilo, apontando a finalidade específica? E aí o consumidor, e o titular, que é o titular dos dados, vai dizer que sim ou que não. E aí, indo para uma outra ponta, doutora, que você perguntou, né, das eventuais sanções, né, a questão dos incidentes de segurança, como é que fica? Ainda não fica, doutora, isso ainda está em discussão. Os incidentes de segurança, eles estão ocorrendo aos montes. Isso a gente assume que tem nos assustado aqui, porque nós sentimos na pele que são golpes e fraudes contra os consumidores mais vulneráveis. Infelizmente, a gente vive numa, não vou nem chamar de epidemia, é uma pandemia de golpes e fraudes no Brasil, tá? Mas isso é uma outra história. Mas, de fato, a gente tem vivendo num ambiente de muita insegurança, né, e de incidentes de segurança. Os grandes vazamentos que nós temos ouvido falar por aí, em geral, são vazamentos de grandes tratadores de dados. A gente não está falando aqui de uma empresa pequena. E acontece que a forma de comunicação desses incidentes e a forma como a autoridade vai agir em caso de constatação, depois de uma apuração feita sobre esses incidentes, ainda está em discussão. A gente teve recentemente a primeira coleta de subsídios da Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre esse tema. A autoridade está trabalhando sobre uma nova regulamentação e, muito provavelmente, nos próximos meses, a gente vai ter uma consulta pública sobre esse tema dos incidentes de segurança, como eles devem ser comunicados, quais tipos de incidentes devem ser comunicados para os titulares de dados e como isso deve ser feito. Porque, infelizmente, hoje, extrapolando um pouquinho o nosso tema e falando desses grandes tratadores de dados, o que nós temos hoje é um grande ambiente de insegurança, né? Onde os dados estão sendo vazados, estão sendo vendidos em fóruns na internet, sem que as pessoas saibam, e isso tem aumentado muito o número de golpes e fraudes, sem que o consumidor saiba o que fazer. Ele não sabe, infelizmente, ainda para quem recorrer, como recorrer, especialmente se a origem do dado, ou a origem do vazamento, perdão, ainda não tiver sido identificada, que é o caso, que é o que nós estamos vivendo com o maior vazamento de dados da história do Brasil. Isso aconteceu o tempo está passando rápido, né? Mas isso foi no início do ano, né? Em janeiro, né? Vazaram-se dados diversos de mais de 220 milhões de brasileiros, alguns nem estão mais com a gente, já faleceram, né? E infelizmente até hoje a gente não sabe o que aconteceu, quem foram os responsáveis, da onde esses dados se originaram, para quem eles foram repassados e o que foi feito com eles. Eu sei que eu extrapolei, doutora Suzana, um pouco a sua pergunta aqui, mas espero ter ajudado e contribuído de alguma forma. Imagina. Doutor Diogo, eu agradeço aqui. O nosso tempo também já foi extrapolado do nosso programa, porque está muito gostoso esse bate-papo aqui, né? Você conhece muito bem as coisas e para nós é bom porque a conversa flui bem gostoso, mas infelizmente a gente tem que acabar o programa, né? Não que eu não possa te chamar num outro programa, espero que o senhor aceite o convite aí, para que te faça talvez um outro, mais de forma um pouco mais específica, alguns detalhes. Mas ali passo primeiro para a doutora Suzana as suas últimas considerações e depois as suas últimas considerações a respeito
desse tema para esse primeiro programa que fizemos juntos aí. Doutora Suzana? Eu queria agradecer aqui a presença do Dr. Diogo, foi muito bom o bate-papo, presidente também, e para quem está aqui acompanhando, a gente vai deixar no nosso perfil, tanto do Instagram quanto do YouTube, o manualzinho do IDEC, ele está muito interessante, vale a pena baixar e dar uma lida, tem um checklist que também pode ajudar as empresas a conferirem se realizaram algumas das principais ações que fazem parte desse processo de adequação. Então, não perca a leitura do manual. Se tiver alguma outra dúvida, deixa aqui para nós, vai ser um prazer respondê-los. Obrigada, presidente. Obrigada, Diogo. Bom, doutora Suzana, presidente, eu só tenho a agradecer em nome do IDEC o convite que nos foi feito pela FENACOM para conversar sobre o manual de adequação, mas sobre a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados de uma forma geral. Eu queria só dizer que a gente ficou muito contente com o convite, viu, presidente, porque quando a gente sente que existem setores de fato preocupados e de alguma forma mobilizados e atentos, vamos dizer assim, a esse processo e às necessidades que ele enseja, a gente fica muito feliz, muito contente que vocês receberam o nosso manual, deixamos também essa recomendação para todos os associados. Gostaria também de recomendar os materiais do SEBRAE, viu, presidente? Que são interessantes, eles também buscam uma linguagem simples e também buscam ser porosos, vamos dizer assim, a uma realidade específica das pequenas empresas, então é um material que a gente também recomenda aí junto com o nosso manual. E, presidente, ficamos à disposição para as novas conversas mais específicas, se for do interesse da FENACOM, nós temos ali no IDEC especialistas em temas específicos que também podemos trazer para conversar com vocês. E, de nossa parte, só agradecemos mais uma vez, presidente e doutora Suzana, pelo convite. Bom, doutor Diogo, agradeço, então, o seu tempo. Foi uma conversa bem gostosa. Eu sei que o pessoal que nos vê, que nos assiste aqui, deve estar falando, poxa, que pena que acabou, né? Acabou esse primeiro capítulo aqui, mas a gente vai dar continuidade. Foi uma conversa muito boa, esclareceu muitas situações, acho que é importante isso. A ideia é justamente essa, e a gente alcançou nosso objetivo, que é de levar, aí, especialmente aos pequenos e médios empresários, a necessidade da conscientização. Procure realmente entender o que é isso, né? Que não é, de fato, não é um bicho de sete cabeças. E usando o manual agora, que nós vamos usar de forma muito intensiva esse manual de vocês na divulgação, para que as nossas empresas aí, os nossos ouvintes aqui que nos assistem também, possam estar usando e utilizando aqui essa prática. E estamos abertos aí, quem tiver alguma dúvida, nos mandar, que a gente canaliza isso, e quem sabe numa próxima reunião aí com o pessoal do IDEC, através do Dr. Diogo ou outro que ele queira trazer junto para nós, a gente conversar, a gente discuta esse tema com mais profundidade. Então, um abraço a todos vocês, obrigado pela participação novamente e até a próxima semana, se Deus quiser.